Agora vamos analisar as soluções analíticas e gráficas para sistemas de segunda ordem em diferentes entradas. A equação característica do sistema de segunda ordem é dada por tal pela saída ao quadrado, derivada da saída segunda, dividido pela derivada do tempo na segunda, mais duas vezes o que si vezes o tal, vezes a derivada da saída sobre o tempo na primeira, mais o valor da saída, que é igual a Q e vezes a entrada. O problema que a gente tem que apresentar aqui deve ser considerado um sistema de segunda ordem subamortecido. Significa que o QSI ele vai ter que ter um valor entre 0 igual a 1 e tem que ser maior que 1 e menor que 1. Ok, tendo a nossa equação característica, a gente pode aplicar a transformada de Laplace, que nos dará essa expressão aqui. De novo, seguindo os passos do que fizemos para a primeira ordem, vamos agora colocar na função de transferência, que é em Laplace, isolar para ficar dessa maneira aqui. Então, a gente reorganiza e a gente tem que a função de transferência para um sistema de segunda ordem é igual ao K, que é o ganho estático, sobre o tal ao quadrado, vezes S ao quadrado, mais duas vezes que si, tal de S mais 1. Agora, como a gente tem a nossa função de transferência já organizada, a gente vai analisar isso para diferentes entradas. A primeira é a entrada degrau, em que a gente tem o valor de step, que seria 1A. Então, a transformada de Laplace para uma entrada degrau é essa aqui, que é A, que é o valor do teu step, vezes 1 sobre S. Então, a gente vai substituir o valor da transformada de Laplace pelo valor da entrada na função de transferência. Assim, a gente vai ter essa expressão aqui. A gente tem que voltar no tempo para a gente achar a função da saída pelo tempo. Então, a gente tem que aplicar a antitransformada. Aplicando a antitransformada, a gente vai obter essa expressão. Com essa expressão, a gente vai precisar atribuir valores e testar se a gente chegou na expressão certa, que diz o comportamento da função quando tem uma entrada degrau. Os valores que vamos usar aqui é tal igual a 3, K igual a 5, A igual a 15, que é o valor do nosso step, T igual a 100 e Xi igual a 0,2. Lembrando que ele tem que estar entre 0 e 1, porque é um sistema subamortecido. Para a gente obter a curva, a gente tem que montar um diagrama de blocos para um sistema de segunda ordem em que a entrada é um step. Então, aqui a gente tem um diagrama que representa a entrada, um step, o bloco que representa a função de transferência, o bloco que vai receber a entrada e a saída e passar para o bloco que vai plotar a curva. Então, a nossa entrada vai ter um step de 15, com valor de 15. A nossa função de transferência vai ser dessa forma aqui. Então, o meu tal, que é igual a 3, duas vezes o meu xi, que é igual a 0,2, sendo subamortecido, vezes o tal, vezes o s. Então, agora a gente pode plotar nosso gráfico. Temos aqui, então, o nosso gráfico para quando a entrada num sistema de segunda ordem é um step. Então, aqui vamos conferir a nossa equação, testando por um tempo igual a 100. Dá aproximadamente 75. O resultado analítico deu 79, então, como não é uma diferença muito grande, isso não quer dizer que a equação que a gente achou está errada, provavelmente é alguma coisa em relação à conta. Agora a gente pode analisar o começo do gráfico. Então, aqui a gente tem o tempo do primeiro pico,
que é quando do início até o topo desse primeiro pico, quanto tempo levou? 9,6 segundos. A gente também pode conseguir ver a taxa de crescimento. O regime permanente vai ser em torno de 74, que é quando ele para de oscilar. Então, a taxa de crescimento é quando, desde o início, ele vai atingir esse valor de aproximadamente 75 em quanto tempo? Então, cerca de 5,4 segundos para atingir a taxa de crescimento. Aqui a gente tem o segundo pico da oscilação, que está em 28,8 segundos. Então, a diferença entre esses dois picos, a gente pode calcular o período. A outra entrada para a função de segunda ordem pode ser, né, a entrada seno. Como já visto anteriormente, essa seria a equação que descreve essa função, em que a amplitude, a gente tem a frequência angular e a defasagem. A defasagem vai ser considerada zero. Então, aqui a transformada de Laplace para essa função, já desconsiderando a defasagem, pela tabela, vai ser esse valor. Aí a gente vai substituir com o valor de entrada na nossa função de transferência característica do sistema de segunda ordem. A gente vai ter essa expressão aqui. Pelo livro Process Dynamics and Control, a gente tem a equação 5.61, que é a equação que apresenta a resposta de seno, a resposta da saída quando a entrada é um seno. Então, a gente tem direto essa equação aqui, em que Ka sobre 1 menos ômega tal ao quadrado, mais duas vezes que se ômega tal ao quadrado, vezes o seno de ômega t mais a defasagem, que pode ter ou não, dependendo, é uma expressão mais genérica.